Aleluias, glória a Deus. Não sei se você ouviu Restauração da Alma, uma mensagem que o Senhor me entregou e aí, com a roupa que eu tava, eu postei. Não foi aqui nesse cenário, mas Deus, Ele fala onde Ele quer, como Ele quer. Ele fez isso, Ele mostra isso na vida de Daniel. Não é? Daniel estava ali, eu diria, no seu dia normal e de repente é tomado em visões. Só ele ouve, só ele vê, só ele sente, só ele eu não diria atingido, mas ele sente no seu corpo humano, no seu corpo físico, as visões de Deus, porque mexe com toda a estrutura do nosso ser. Então, o meu filho tá quase bom da gripe, já está melhorando para a glória de Deus, e aí veio para mim. Então, aí a gripe mexe, né, com o corpo físico, com as forças físicas, mexe com a aprendizagem, a gente não fica... O corpo só pede cama, o corpo só pede descanso. Por que isso? Para você entender um pouco. Porque quando o vírus ele entra, começa uma guerra interna no seu corpo. O seu corpo se defendendo de um corpo estranho. É um vírus. Ou seja, aquilo que está entrando no corpo é algo que vem para prejudicar, é algo que vem para roubar a saúde, é algo que vem para atingir e se proliferar dentro das células. Então o seu corpo ele começa a combater isso, as células imunológicas do corpo. Então o seu corpo começa a entrar em guerra para destruir esse vírus, para que esse vírus não se espalhe. Por isso que tem pessoas que, quando o vírus entra, sentem mais sintomas. Eu, por exemplo, comecei a sentir um pouquinho desde ontem. Hoje, não é? Ainda estou naquele período da mulher, então... E a partir de amanhã ou depois eu já geralmente passo uns 2 dias no máximo. Mas tem pessoas que duram 5, 7 dias. Depende muito de cada corpo. Eu não tenho o hábito de tomar medicamento, porque eu procuro ter uma vida saudável, embora que chegou um tempo em que aconteceu uma morte, né? Que morte não só é parar de respirar, não. Morte às vezes é você não ligar para você, é você ser afetado em áreas das suas células e isso, você comer de uma forma que não é saudável, parar de se cuidar, parar de se exercitar. Isso também é morte, porque nós precisamos buscar, mesmo com dor, mesmo com processos, mesmo com problemas, a ter uma vida saudável, a buscar a viver saudável dentro das nossas limitações humanas. E aquilo que só Deus pode fazer, levar a Ele em oração, né? Como o povo do Egito, eles estavam passando por muito sofrimento e o sofrimento estava atingindo a eles. Então eles clamaram ao seu Deus e Deus ouviu o seu clamor. E hoje não é diferente o que o Senhor vem falar comigo e com você. Nessa palavra que o Senhor liberou para mim no dia de hoje, e eu gravei assim lá onde eu estava, foi não pare. E até coloquei aquele louvor que fala, né? Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Então o que é que o Senhor diz para você? Ele conhece o teu corpo humano, Ele conhece a tua limitação humana, Ele conhece a tua estrutura mental, psicológica, emocional, física, ambiental, territorial, familiar, relacionamentos. Ele conhece a tua estrutura de saúde, Ele conhece a tua estrutura financeira, Ele conhece a estrutura dos teus relacionamentos, a tua rede de apoio. Você está entendendo que Ele conhece a estrutura? Quando os discípulos estão dentro do barco e vem uma grande tempestade, eles ali é um apoio um do outro. E o apoio maior é Jesus, que liberou para eles uma palavra. Mas como ficou a estrutura do barco? Não teve aquele que diga, gente, vamos confiar em Jesus.
Entende? Todos começaram a ficar aterrorizados e é normal, porque as situações mexem com o corpo humano. Você vê que uma gripe está atingindo o meu corpo, porque o meu corpo ele está em guerra. E assim também é o reino espiritual. Quando o diabo ele quer trazer uma maldição, ele quer trazer um convencimento contrário ao propósito de Deus, ao querer de Deus. Então, é um vírus que vem para destruir a tua vida espiritual, para trazer morte, para atrapalhar o teu relacionamento com Deus. E aí ele pode usar um familiar, ele pode usar um amigo, ele pode usar uma universidade, ele pode usar qualquer pessoa que dê lugar na sua mente, que dê voz ao plano dele. Preste atenção. A serpente deu voz ao plano do diabo. Judas deu voz ao plano do diabo. E essas coisas ainda acontecem. Mas hoje eu estou aqui, mesmo que, ai meu Deus, não é? Porque eu quero dar voz ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa falar. Porque eu sei que a luta do diabo não é contra aquilo que a gente tem. É contra a palavra que Deus quer liberar. Eu me assustei com o meu cachorro. É contra a palavra que Deus quer liberar. Porque Ele não pode impedir o agir de Deus. E eu estou aqui para liberar a palavra que o Senhor tem para dizer a mim e a você. Qual é a área hoje da sua vida que você está chorando? Aline, você quer trazer uma palavra positiva? A palavra de Deus, ela não só é positiva, ela é viva. Ela é viva. Ela sim, ela te alegra. Ela te levanta. Ela te consola. Mas eu não estou falando para alegrar o seu coração por um momento. Mas é porque o Senhor... Escuta o que Jesus vai falar para você. Lá em Lucas, capítulo 7, Jesus diz para você, não chore. Mas como eu não vou chorar? Quando Jesus te diz, não chore, é porque Ele vai resolver. Então, quem vai enxugar as lágrimas dos teus olhos? Jesus. É Jesus que vai enxugar. É Jesus que vai te tirar das recorrentes frustrações que está assolando a tua vida, que está assolando a tua história. É Jesus que vai parar as repetições na tua vida e na tua história. Eu tenho fé em Jesus, e você? Eu tenho fé na palavra de Deus. Eu tenho fé no que a palavra de Deus mostra que Jesus fez no passado, mas que Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse que é, Ele não disse que era. Não, eu era a ressurreição e a vida. Não, Ele diz eu sou. Ele continua sendo o que eu e você precisa. Trazendo alívio para o sofrimento humano. Então Jesus, Ele diz... Lucas capítulo 7, verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Não foi de quem estava segurando o caixão, não foi de quem estava no ambiente com ela, se compadeceu dela. E lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Nós ouvimos no vídeo anterior que foi postado quarta-feira sobre a ordem de Deus sobre o grande peixe. Confiar em Jesus em um cenário como esse, em uma palavra, veja. Você vê que Deus, Ele liberou uma palavra. Jesus liberou uma palavra. Não chore. Mas ainda o menino não levantou. Não chore por quê, Jesus? Né? Essa nossa humanidade, ela gosta do porquê. Mas Jesus disse não chore porque Ele vai resolver. Também a outra mensagem que o Senhor falou é como tem sido o nosso comportamento diante das situações difíceis que pessoas têm passado
e que Jesus quer passar por mim e por você. Ele quer ser fonte, Ele quer ser canal de bênção. Ele quer usar eu e você. A gente tem tido compaixão de em situações que Jesus nos bota naquele caminho, porque sabe, você pode ajudar. Então Jesus viu, Jesus teve compaixão e Jesus mudou a situação daquela mulher. Por quê? Porque Ele podia fazer algo por ela. Ele podia encerrar aquele ciclo de morte. Ele podia cessar aquele choro. Ele podia dar vida àquele jovem. Ele podia tirar aquele jovem do lugar de morte. O que você precisa que Jesus faça por você? Porque eu creio na restauração total das minhas células. Eu creio que, embora eu tome uma medicação, Jesus já está operando para expulsar o vírus, para expulsar o mal, para expulsar o devorador, o destruidor, o roubador de história, de legado, de saúde, de prosperidade, de paz, de união. Eu creio em Jesus. Eu creio que é Ele que chega e dá ordem para que a vida se estabeleça, para que a paz estabeleça. Aqui eu estou falando de alguém que não tem como trazer a vida de volta. Porque você pode ser a paz desse ambiente, mas pessoas podem estar como Midian, podem estar como Amã, querendo tirar a paz, trazendo dor, sofrimento, choro, destruição, morte. E quem traz essas obras? É o diabo, é o adversário, é aquele que é contrário aos planos de Deus. Desde o Éden, aonde ali está estabelecido a paz, aonde ali está o Éden, aonde está ali o homem e a mulher, vivendo naquele ambiente tão saudável. E quem tirou a saúde do ambiente? Falando numa linguagem para você entender. Porque assim que eles desobedeceram a palavra de Deus, eles se viram nus, eles mesmos se cobriram com o que podia, eles se esconderam da presença de Deus, mas não adianta se esconder da presença de Deus. A vida mostra que está dando tudo errado, que tem alguma coisa errada, e nós precisamos procurar, como aqueles homens procuraram, e encontraram Jonas. E encontraram dentro do barco um Jonas. Muitas vezes o Jonas na nossa vida é o nosso emocional, é a maneira como a gente pensa, é a maneira que a gente raciocina, é uma inveja, é uma cobiça, é ciúmes, é inferioridade. Tudo isso vai trazendo para o barco e para as pessoas que estão no barco sofrimento e dor. É uma língua maior. É uma língua maior. É uma língua que não tem controle, não é uma língua maior. É uma língua que não tem controle como a de Miriam, que questiona a vontade de Deus, o propósito de Deus e as escolhas de Deus. Então você pode estar hoje, eu posso trazer o exemplo da minha vida, querendo uma família que é santificada, separada, diferente daquela que você conheceu, de uma família que talvez você tenha tido, que veio de um lar de imoralidade, de roubo, de idolatria, de egoísmo, de um lar onde a carne é que comandava, o desejo humano é que comandava. Ou seja, mas você quer uma vida diferente, você quer uma família que tem um legado, que tem história, que rompa na presença de Deus, em santidade, em conhecimento de Deus, para a glória de Deus. Aí pode existir pessoas que não querem isso, que querem uma outra vida, que não estão de acordo com aquilo que Deus quer para a tua família, com aquilo que Deus te revelou, com os sonhos, com os propósitos. Sabe aquela pessoa que tem ali a liderança dentro da empresa e está sempre questionando o que a liderança faz, como a liderança faz? Sabe, a palavra de Deus vem nos dizer que a nossa história pode até
até ter tido morte, mas que Jesus pode cessar essa morte que vem na tua história. Esses acontecimentos contrários e repetitivos na tua história. Cessa hoje, cessa agora, porque Deus traz uma nova história para você. Deus traz uma alegria para o teu coração. Quem vai trazer, irmãos? É Deus. É Jesus que disse: não chores. E Jesus alegrou o coração daquela mulher. Quem viu aquela mulher saindo, botando o filho dentro, vou trazer para uma linguagem de hoje, né? Vamos dizer que o filho dela, trazendo uma linguagem de hoje, assim, trazendo como um acontecimento de hoje. Vamos dizer que seu filho morreu no hospital e aí foi lá pro ML e fez as autópsias e encomendou o caixão, fez plano e tá todo mundo levando, tá todo mundo ali, não é, planteando aquele luto, e aí chega Jesus. Então quem viu ela chorando, agora viu ela sorrindo. Quem viu o filho dela morto, agora também viu ele vivo. Porque uma ordem de Jesus não pode ser cancelada. Você entende o porquê que Jesus, ele não pode ser negligenciado? Você entende por que Jesus é a tua âncora, é a tua rocha, é aquele a qual tu entrega a tua vida e se humilha aos pés dele, sem se importar com status, sem se importar com as perdas, mas que o importante é a vida da tua filha, é a vida do teu filho, é a vida que carrega os sonhos e as revelações de Deus na tua vida. Jesus, ele é o Filho de Deus, o herdeiro do trono. Se confiares nele, se pedires a ele, se baterem na porta dele. A porta de Jesus não é limitada. O acesso de Jesus não é limitado. Ele pode todas as coisas. Como ele fará, eu não sei. Aqui ele deu uma ordem e essa ordem foi executada. Jesus deu uma ordem e aquele menino se levantou. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Se levante. Ele mandou o jovem se levantar. Porque muitas vezes não temos quem levante a gente no deserto. Temos que nos apoiar em algo e se movimentar. Hoje mesmo eu com essa gripe, queria estar deitada, estou extremamente fisicamente cansada e o psicológico também está cansado. Mas eu tinha uma palavra do Senhor para entregar ao teu coração. Como que alguém está chorando e Jesus diz: vai lá e diga que não chore, porque eu vou resolver. Aí eu vou me calar, eu vou me colocar em primeiro lugar. Não, Jesus, eu tô gripada, eu vou me deitar aqui. Mas quantas vezes eu sei que meus irmãos estavam passando por situações difíceis, mas foram obedientes à vontade de Deus. Jesus queria chorar, a palavra de Deus me mostra, queria chorar a morte de João Batista, né? Queria passar um tempo a sós, mas ao olhar para a multidão, ele teve uma grande compaixão, ele alimentou a multidão e depois ele foi ter um tempo com o Pai. Então, isso é real. Você tem necessidades básicas, às vezes de descansar, de se isolar, de ter um tempo a sós com Deus, de parar um pouco, de falar da sua dor, das suas lutas, mas você também vê as demandas. Você vê outras pessoas com outras necessidades e aí você fica com compaixão. E então, naquele momento, você coloca elas em primeiro lugar, atende às suas necessidades, mas depois não esqueça de descansar, de trazer um alívio, conversando com o Pai sobre essa dor, sobre esse momento, sobre essa luta. Porque para continuarmos mantendo de pé, nós precisamos estar sempre tendo relacionamento com Deus. É o que nos mantém de pé. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar.
e Jesus o restituiu à sua mãe. Restituição. Também falamos na ministração anterior, não lembro o dia, acho que foi terça. Sobre a restituição. Porque o copeiro e o padeiro, eles estavam presos. E ali ambos receberam a liberdade. Sendo que a liberdade para um, ele voltou a ter acesso ao rei, ele voltou a servir o rei. O outro teve liberdade, mas foi enforcado, morreu. Então, existem pessoas que a liberdade é para a morte. E existe outra, que a liberdade é para a prosperidade, é para avançar, é para crescer. Porque existem pessoas que não sabem lidar com a liberdade. A liberdade financeira, trazendo um exemplo, vamos dizer que você é casada ou casado e aí, Deus o livre, o seu esposo morre, a sua esposa. Essa é uma liberdade, porque quando você está casado, você tem uma aliança com alguém. Então, você está dentro de uma aliança. Vamos dizer que você está na casa dos seus pais, mas chegou a vida adulta e agora você tem liberdade. Você pode morar só, trabalhar, não é? Vamos dizer que você estava num hospital e aí você recebeu alta. Vamos dizer que você estava preso em uma situação financeira ruim financeiramente, mas Deus te deu liberdade financeira. Existem pessoas que vão pegar essa liberdade e vão prosperar. Vão continuar prosperando na saúde, nos relacionamentos. Mas existem outras que pegam essa liberdade, mas essa liberdade é para a morte, não é para a vida. Acabam se enforcando na própria liberdade. Se enforcando financeiramente, matando a sua própria saúde, matando a sua alma, matando relacionamentos. E assim vai. Então, o jovem sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Então, aquilo que estava morto, agora tem vida. E agora foi restituído à sua mãe. Foi dado de volta à sua mãe. Afinal, a morte foi a ferramenta utilizada para tirar aquilo que é dela. Eu não sei a ferramenta que o diabo tem usado para roubar algo de você, para tirar algo que é seu das suas mãos. E aquilo que tinha vida passa a você carregar morto ou morta. Ela está carregando um filho morto dentro de um caixão. Está enterrado. E quantas pessoas têm carregado sonhos enterrados dentro de si? Quantas pessoas estão mortas dentro de si? Não há mais vida, não há mais atividade, não há mais esperança, não há mais perspectiva futura. Aquilo que está carregando está morto. Aquilo que está carregando está sem vida. E o que Jesus fez? Restituiu a vida e devolveu a mulher. E é isso, quentinho do céu agora, que Jesus fará comigo e com você. Porque há sonhos que eu creio que Jesus vai ressuscitar dentro de mim. Há coisas na minha vida que foram enterradas e que eu ainda carrego e que Jesus vai trazer à vida e vai entregar nas minhas mãos. Então receba também essa palavra. Acolha. Glorifique o nome de Deus. Não é em Lilian. Não vou crer nessa menina, muito positiva. Não, creia em Jesus, creia Jesus. Eu tô sentindo dor, a dor do luto, a dor da perda, a dor da frustração, a dor do abandono, a dor da traição de confiança, a dor da negação, a dor de rirem de mim, de zombarem de mim, de planejarem o mal contra mim. Porque alguém pode estar te dizendo agora, como me diz o Senhor, nesse reinado, nessa empresa, nesse território, estão rindo e dizendo, vai destruir, ó. Já tem até uma data. Porque Amã, ele estabeleceu uma data, ele arquitetou um plano, ele levantou um decreto, ele levantou um contrato, mas só pode ser concretizado se o soberano Deus autorizar, nos diz o Senhor. Você entendeu? Que o Deus que ordenou o grande peixe, pega Jonas, este que diz a você não chores é o seu filho e a ele foi dado toda a autoridade e o nome dele está acima
de todo nome. Está acima do decreto de Amã, está acima da forca de Amã, está acima dos planos de Amã, porque a palavra de Deus, que é a verdade, revela que Jesus Cristo, irmãos, vou falar com as minhas palavras, é o único que pode destruir, anular maldições, decretos que o diabo quer estabelecer sobre a minha vida e sobre a sua, usando alguém. Porque quem estava trazendo aquele decreto não era o povo de Deus, não era Mordecai, não era Esther. Era alguém que só decidiu ouvir um lado. É alguém que não foi lá averiguar se aquilo era verdade. E estava colocando em risco a vida dos inocentes que estavam no território dele. Mas o Deus que vê todas as coisas fez uma intervenção. Porque o seu povo tem o hábito de orar, jejuar, clamar e chorar aos pés do seu Deus e Pai. Esse foi o comportamento que o povo de Deus se estabeleceu naquele reinado. Afinal, existem coisas que nós humanos não podemos fazer nada. E aí Deus vai movimentando o cenário, Esther, Mordecai, e assim foi. E o povo, e aquilo que Amã planejou, não aconteceu como planejado. Ao invés de haver morte do lado do povo de Deus, houve morte na casa de Amã, os familiares de Amã, os filhos de Amã. Porque toda obra levantada, construída de Amã, na tua casa, na tua vida, no cenário que você está, é no nome de Jesus que será destruída. Eu libero em nome de Jesus essa palavra sobre a tua vida, na autoridade que Ele deu à sua igreja, na autoridade que Ele liberou sobre a minha vida para liberar essa palavra para você, na autoridade do seu nome. Então, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Falamos as palavras de Deus. Então, a situação que você está vivendo hoje, que é repetitiva, carregando morte, Jesus vai trazer vida, vai restituir o cenário, vai restituir aquilo que é seu para as suas mãos. É a palavra que o Senhor diz para você. Não chores. Por quê? Porque é Jesus que vai colocar uma alegria no teu coração. Por quê? Porque Ele vai mudar todo o cenário. Imagina a alegria daquela mulher. Imagina. Eu no lugar dela, meu Deus, é um filho, né? Eu tenho filhos, meu Deus, eu ia pular. Eu ia dar um culto a Deus se eu tivesse um financeiro bom pra dar, né? Um culto a Deus. Meu Deus, eu ia pular, eu ia gritar, eu ia chorar de alegria. Eu ia, meu Deus, eu nem sei, meu Deus, eu acho que feito José. Eu ia dar um grito tão alto que a minha sogra ia ouvir. Que os vizinhos tudinho iam ouvir. Porque meu irmão é um filho. E não é a primeira morte na vida dela. Meu Deus, eu já cheguei com vontade de chorar, só imaginar. Eu ia gritar muito. Ah, sim. Eu ia pular, eu ia dançar feito Midian, né? Midian. Enfim. Eu ia realmente ficar muito feliz. Você vê, né? Como a gripe tá afetando a minha parte cognitiva. Que para eu evocar informações tá gerando um pouco de dúvida. Por quê? Porque aqui a minha mente, ela tá realmente cansada. Entendeu? Até porque os remédios, também aquele paracetamol, né? O verdinho, que são 2. Ele traz, né? É como se você dopasse ali as células e adormecesse elas. Então traz sim, mexe com a sua estrutura. E com certeza a estrutura dessa mulher aqui foi mexida. Emocional, psicológica, sabe? Por mais que alguém dissesse a ela, meus pêsames, que Deus console o seu coração. Era um filho.
Então essa mulher, quando esse menino se sentou, meu Deus, eu ia agarrar Jesus, sabe? Eu ia dar um abraço tão grande, meu Deus, eu ia beijar os seus pés, eu ia fazer aquela mulher, eu ia chorar. Eu não sei se eu ia ter a ideia de botar o cabelo, né? Mas eu ia, meu Deus, eu não sei não o que eu quero fazer não com Jesus, não. Meu Deus, essa mulher deve... É porque a Bíblia não relata, né, a reação dela. Fala aqui a reação das pessoas. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Fala da multidão, fala das pessoas ao seu redor, fala daqueles que viram o milagre, né, que viu o que aconteceu, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Então, assim, viram o poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus, viram que aquilo não era natural, que aquilo realmente era uma ação divina, que ali tinha a mão de Deus. Então, deixa eu te dizer, deixa eu te falar, que quando Jesus põe a mão na nossa história, de verdade, as pessoas olham e dizem, meu Deus, aquilo ali é Deus, só pode ser. Sabe? E é assim que as pessoas conhecem a Deus. E é assim que vão gerando fé. A minha vida, o que Jesus fez na minha vida gera fé nas pessoas. O que Jesus fez na vida dela tem que gerar fé em mim e em você. Você está ouvindo a palavra de que Jesus ressuscita morto. Não, Lília, no passado não é. Ele disse, eu sou. Ele não disse eu era, eu fui. Não, ele disse eu sou. Ele continua sendo. A ressurreição, a vida, o pão, ele é tudo. Então tenha fé em Jesus. Confie em Jesus. Entregue-se a Jesus se você não se entregou ainda. Tá esperando o quê? Tô esperando ser perfeito, Lília. Porque se eu for crente, eu quero ser daquele. Meu Deus, tem uma peninha de tu. Tu pode deixar um monte de coisa agora e ir lá, mas ainda vai ter coisa pra ser mudado, rapaz. Então tu já vai logo. Tu já vai logo. Você também, mulher, já vai logo e Jesus vai mudando. Abandona os pecados e ele vai te aperfeiçoando no caminho. Como? Relacionamento, leitura da palavra. Você vê que primeiro Jesus liberou uma palavra. Jesus começa a te liberar a palavra. Embora que você não saiba como vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer. Ele tá dizendo pra eu não chorar, então ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. E o que ele vai fazer? Ele vai mudar o cenário. Porque se ele disse não chora, é porque ele vai trazer alegria. É porque ele vai mudar a situação. Então, que o Senhor te abençoe. Se você está com alguma enfermidade, eu vou aproveitar que eu estou com enfermidade. Eu libero em nome de Jesus sobre a sua vida, saúde, porque Jesus já conquistou a nossa vitória. Que o vírus ou a manifestação física que está aí entrando no seu corpo para roubar, no seu corpo familiar, físico, financeiro, eu não sei, na sua igreja, que está tentando entrar como vírus para roubar força, energia, paz, propósito, plano, eu repreendo no nome de Jesus, porque eu creio nesse homem, nesse nome. Está repreendido na tua vida, na minha casa, na vida dos meus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu tomo posse desta palavra. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.